Começa agora o Boletim da Rede Nacional de Rádio. Diariamente a gente traz para você informações, notícias, a previsão do tempo e os principais destaques da presidência, dos ministérios e dos demais órgãos do governo federal. Boletim Rede Nacional de Rádio. As ações do governo federal para o cidadão brasileiro, em destaque com jornalistas da Rede Nacional de Rádio. Notícia em 2 minutos. A Receita Federal liberou para consulta o lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física de novembro deste ano. Também estão nesse lote as restituições residuais de exercícios anteriores e as restituições de contribuintes que entregaram a declaração até último dia 9. A Receita vai fazer o depósito na conta bancária de mais de 260 mil contribuintes no próximo dia 30. O valor total das restituições é de 450 milhões de reais. A prioridade do pagamento é para idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave e para professores. Para saber se a restituição está disponível, basta entrar no site da Receita Federal e selecionar o link Meu Imposto de Renda e, em seguida, clicar no link Consultar a Restituição. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita. A cidade de São José dos Campos vai receber entre os dias 4 e 7 de dezembro 740 atletas que vão disputar a Surdo-Olimpíada Nacional. O evento é promovido em parceria pelo governo federal e pela Confederação Brasileira de Desporto de Surdos e é a última etapa antes da Surdo-Olimpíada Internacional, que será realizada na cidade gaúcha de Caxias do Sul em maio de 2022. O governo federal vai repassar R$800 mil para a organização dos Jogos. As vendas de títulos do Tesouro Direto, que são os títulos de investimento no setor público federal, atingiram 3 bilhões e 500 milhões de reais em outubro. Os títulos mais procurados pelos investidores, corrigidos pela inflação média pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e os títulos vinculados à taxa básica de juros, a Selic. Mais informações em tesourodireto.com.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia. É notícia em 2 minutos. Enem 2021, se liga na dica. Vai fazer as provas do Enem? Então, nos dias do exame, não deixe de levar sua caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o seu documento de identificação válido, além de máscaras de proteção contra a Covid-19. Todos esses itens são obrigatórios. Fique atento e boa prova! Se liga na dica, uma produção da Rede Nacional de Rádio. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, analisa o pedido da farmacêutica Janssen para avaliar a inclusão de dose de reforço na bula de sua vacina contra a Covid-19. O imunizante da Janssen tem esquema primário de dose única. A proposta de dose de reforço busca manter ou mesmo elevar a imunização obtida após a vacinação primária. O pedido da farmacêutica prevê a indicação da vacina em 2 situações: como reforço, com o mesmo imunizante, destinado a pessoas que foram imunizadas com a dose única da Janssen, e com vacina diferente, proposto pela empresa, destinada apenas para pessoas que concluíram a vacinação primária com uma vacina de tecnologia RNA. Atualmente, a única vacina de RNA aprovada no Brasil é a vacina da Pfizer. As possíveis condições de uso, indicações e intervalos serão definidos pela Anvisa, a partir das informações e evidências científicas disponíveis. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro.
e seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recebeu nesta terça-feira comunicado da Administração Geral de Alfândegas da China sobre a liberação dos lotes da carne bovina brasileira que receberam a certificação sanitária nacional até o dia 3 de setembro de 2021. As cargas de carnes já estavam em trânsito para a China, quando o Brasil identificou e comunicou ao país asiático 2 casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como vaca louca, que foram registrados em Nova Canaã, do norte do Mato Grosso, e em Belo Horizonte, Minas Gerais. A ministra Tereza Cristina explicou que o Brasil suspendeu no dia 4 de setembro as exportações de carne bovina para a China em respeito ao protocolo firmado entre os países que determina esse curso de ação no caso da doença, mesmo que de forma atípica, o que significa que esses animais desenvolveram a doença de maneira espontânea e esporádica, não estando relacionada à ingestão de alimentos contaminados e à não transmissão da doença entre os animais. A OIE, que é a organização internacional que acompanha a saúde animal, analisou as informações prestadas em decorrência dos 2 casos como atípica e reafirmou o status brasileiro de risco insignificante para a enfermidade. A ministra ainda defendeu que a liberação desses lotes pela autoridade chinesa representa um primeiro passo rumo à retomada das exportações regulares para a China. Isso já alivia um pouco os exportadores, porque tinham muitos desses contêineres que já estavam no mar, outros estão em alguns portos na própria China, e serão então liberados para entrarem na China agora. Agora temos o próximo passo, que é liberar a suspensão da carne brasileira daqui para frente. Então, estamos então em andamento aí nesse processo e eu espero que isso aconteça ainda no próximo mês. Em relação aos impactos registrados pelos produtores, a ministra reforçou o reconhecimento do Brasil como o maior exportador mundial de proteína e a força do setor para enfrentar esse momento. O setor mostrou que ele é forte e que ele tem que estar preparado para alguns fechamentos, que ele vai continuar exportando e que a carne brasileira tem um lugar aí sempre nos mercados, porque nós somos os maiores produtores e exportadores de carne bovina. O Brasil já encaminhou todos os documentos solicitados pelas autoridades chinesas que estão analisando as informações enviadas. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Alô, alô, meu amigo, minha amiga radialista. Eu, Maurício Rabelo, estou passando para te dar um recado importante. A Rede Nacional de Rádio é sua parceira de todo dia. Lá no site é só clicar e baixar tudo de graça para a sua emissora. Já são mais de 10 milhões de acessos e você faz parte dessa conquista. Vai lá em Rede Nacional de Rádio tudojunto.com.br e aproveita. É conteúdo que vai longe. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. No dia 23 de novembro de 1982, morria em São Paulo João Rubinato, mais conhecido como Adoniran Barbosa. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Compositor de Saudosa Maloca e Trem das 11, entre outros grandes sucessos. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar.
Considerado o pai do samba paulista, o artista retratou em suas músicas o cotidiano das camadas mais pobres da população urbana brasileira. João Rubinato nasceu em 1910 na cidade de Valinhos, interior do estado de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, aos 22 anos de idade mudou-se para a cidade de São Paulo, onde começa a trabalhar como vendedor de tecidos. Na capital paulista, começa a participar de programas de calouro no rádio, quando escolhe como nome artístico Adoniran Barbosa, em homenagem ao seu melhor amigo e ao cantor Luiz Barbosa, seu ídolo. O caminho pelo sucesso começa em 1934, quando com a marcha Dona Boa, conquista o primeiro lugar no concurso carnavalesco promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 7 anos depois, é convidado pela Rádio Record, onde trabalhou por mais de 30 anos como ator cômico, discotecário e locutor. Com os seus programas transmitidos para todo o Brasil em AM e ondas curtas, Adoniran Barbosa já era um nome nacionalmente conhecido quando, em 1951, compõe a música Saudosa Maloca, gravado pelo conjunto Demônios da Garoa. 2 anos depois, compôs o samba do Ernesto, Iracema, Abrigo de Vagabundos e, em 1964, a famosa Trem das 11, que o consagrou. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Cronista de uma vida simples e difícil das camadas mais pobres da população, Adoniran retrata em suas letras o sofrimento dos menos favorecidos frente à especulação imobiliária e as mudanças às quais ele atribuía ao progresso. Nas letras de suas canções, faz uso da maneira de falar dos moradores de origem italiana de alguns bairros paulistanos, como Barra Funda e Brás. De tanto levar frechada do teu olhar. Uma de suas últimas composições foi Tiro ao Álvaro, gravada por Elis Regina em 1980. De tanto levar frechada do teu olhar. Adoniran Barbosa morreu em 23 de novembro de 1982, aos 72 anos de idade. Estava internado no Hospital São Luís, tratando enfisema pulmonar. Foi sepultado no Cemitério da Paz, na capital paulista. História hoje. Apresentação Gláucia Gomes. Sonoplastia Messias Melo. Olá, ouvinte! A cada ano, os ventos, chuvas, tempestades e períodos secos estão mais fortes e frequentes, não é mesmo? Pois é, são os efeitos das mudanças climáticas. Essas variações no clima podem causar acamamento das culturas, inundação de áreas cultivadas ou mesmo a redução da água disponível, colocando em risco a capacidade de produção das terras agricultáveis. Por isso, quem vive da agricultura precisa adotar práticas que evitem o aquecimento global, como conservar o solo, as nascentes de água e a vegetação nativa. Embrapa, agricultura movida à ciência. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 24 de novembro. Centro-Oeste. Goiânia em Goiás tem nesta quarta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura variando entre 18 e 34 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 90%. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, fica com tempo nublado, chuva e trovoadas isoladas, com temperatura indicando entre 23 e 36 graus. A umidade do ar varia entre 30% a 75%. Norte. Manaus, no Amazonas, apresenta muitas nuvens, com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 25 e 33 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50% a 90%. Palmas, em Tocantins, tem tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 50% a 95%. Nordeste. Teresina, capital do Piauí, fica com sol, muitas nuvens,
temperatura em torno de 24 e 37 graus, umidade relativa do ar entre 35% a 85%. A cidade de Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, comemora aniversário com muito sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 23 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 35% a 80%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva e temperatura entre 14 e 23 graus. A umidade relativa do ar é de 55% a 95%. O município de Áurea, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário com possibilidade de chuva e temperatura marcando entre 20 e 32 graus. A umidade do ar fica variando entre 30% a 85%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem nessa data sol, muitas nuvens e temperatura entre 20 e 28 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 60% a 95%. Sete Lagoas, em Minas Gerais, está aniversariando com sol, muitas nuvens, temperatura mínima de 18 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia entre 30% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 24 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, existe para que a sociedade conheça melhor a qualidade da educação no país. Por meio dele, podemos mapear o desempenho de nossos estudantes. E neste momento de retorno às aulas presenciais, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai conseguir avaliar com precisão o nível de aprendizagem dos alunos e identificar o que precisa melhorar. A aplicação das provas vai acontecer até 10 de dezembro, com as medidas de prevenção à Covid-19. É importante que todos compareçam. Consulte na sua escola a data da realização da prova. Saiba mais em gov.br/INEP. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Fica por aqui mais um boletim da Rede Nacional de Rádio. Fique ligado, de segunda a sexta tem boletins em 2 edições. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.